Aleluia. Acende a luz aqui para mim, por favor. Isso é teu. Amém. Glória ao nome do Pai, ao nome do Filho e ao nome do Espírito Santo. Amém, queridos? Quantos aqui não vieram nem na sexta e nem no sábado? Só para me saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Então tem que fazer uma retrospectiva. Queridos, nós nos propusemos no coração a estarmos aqui esses dias. Está aqui comigo a mulher mais bonita do mundo, a minha esposa. Está ali meu filho, que hoje não está com a camisa igual a minha. Não encontrou uma parecida. Assim, tá aqui a nossa equipe, né? O Lucas, junto com os meninos, que tem sido assim, nós temos andado juntos, Deus tem nos honrado. Esses meninos são barulhentos, mas são uma bênção. Eu fiquei com vontade, Lucas, de cantar uma música, mas aí você não cantou, né? Eu queria cantar uma das antigas, assim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos mais uma vez? Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Mas depois a gente canta mais, amém, queridos? Eu sou meio antigo, eu tenho essa cara de menino, mas eu estou no evangelho há quase 40 anos. Amém? Há muitos anos que eu amo o Senhor e sou apaixonado por Ele. Nós damos graças a Deus pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Estivemos aqui no ano passado e eu estava me lembrando que uma irmã foi também sorteado uma cesta de chocolates o ano passado. Eu falei, Deus, que a pessoa que ganhe me ofereça pelo menos um chocolate. Mas a pessoa não me deu, você acredita num negócio desse? Quem ganhou, pôs debaixo do braço e foi embora. Queridos, nós estamos felizes. Deus não me mandou aqui para poder estar imprimindo nos irmãos uma teologia. Se os irmãos observarem o que nós pregamos sexta-feira, o que nós pregamos sábado e o que nós vamos pregar hoje, mais estamos conversando, mais estamos nos abrindo como uma família faz, do que ouvindo uma pregação que vai, de alguma forma, influenciar meramente a sua mente, influenciar o seu entendimento, mas não vai mudar a sua vida. E dentro disso, nós ensinamos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas. Eu li uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, uma outra expressão que diz assim, em vez da palavra batizando, diz assim, mergulhando-os na realidade do Pai, mergulhando-os na realidade do Filho e mergulhando-os na realidade do Espírito Santo. A maior parte de nós, pelo menos eu, né, tomo por base eu, sempre pensei no batismo como um evento, mais ou menos assim, no meu caso, há 30 e poucos anos, eu fui batizado num córrego, assim, e eu entendia que aquele evento, aquele rito, foi o meu batismo. Até descobri no Espírito uma verdade,
que nós não estamos batizados por causa de uma imposição de mãos e nem por causa de uma água na qual nós somos mergulhados, embora isso seja muito importante, embora isso seja maravilhoso, é uma ordenança, né, dos sacramentos que nós entendíamos no passado na Igreja Católica. O que nos sobrou foi o batismo e a ceia. Então, nós ainda cumprimos isso na forma de um sacramento. Porém, presta atenção numa coisa. Não é constatado, eu não percebo, eu não tenho entendido e visto na vida da maior parte dos cristãos o conjunto de pessoas que foram mergulhadas no Pai, mergulhadas no Filho e mergulhadas no Espírito. Mergulhadas no Pai tem a ver com a realidade de Deus, o Senhor de todas as coisas. Queridos, quando você está mergulhado em Deus, você está dentro de um DNA de Deus, você respira e contacta com Deus. Lembra-se, por exemplo, quando Adão não encontrava uma companheira no Éden? Porque não havia no Éden ninguém com seu DNA. Nunca nenhum animal podia ser a esposa de Adão, porque ele procurava, não encontrava o seu DNA. Quando nós falamos que você está mergulhado em Deus, você tem o DNA de Deus, e agora Deus relaciona com você. Você é compatível com Deus. Então o batismo em nome do Pai te tira da natureza e da condição humana e se torna alguém compatível com Deus, no qual Deus fala, no qual Deus se expressa, no qual Deus comunica, no qual Deus toca em você. Amém? Com relação ao batismo do Filho, fala de toda a realidade espiritual na qual Jesus conquistou. A Bíblia fala que ele morreu e ressuscitou para ser Senhor de todas as coisas. Então, dentro da realidade do Filho, nós nos tornamos aquilo que Jesus se tornou. Lá em João 14, a Bíblia diz assim: eu quero que aonde eu estejam, vocês também estejam. Então a Bíblia começa falando sobre a igreja, sobre Jesus sendo o primogênito, e em Hebreus capítulo 12 a Bíblia diz que há uma igreja dos primogênitos. E a Bíblia, durante vários versículos, vários momentos da Bíblia, você vai ver da palavra de Deus apontando da formação de Deus em nós, do caráter de Jesus, da pessoa do Senhor, da glória de Deus manifesta em nós. Por exemplo, Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que as dele. É claro que não vamos fazer sem ele. Amém? Amém? Por quê? Porque tem a ver com nós, tanto batizados em nome do Pai, como batizados em nome do Filho. Não fala de um presente, mas fala de uma prática de vida na qual você age como Deus Pai e age como Deus Filho. Amém? Aleluia. Agora que o porco torce o rabo. Eu não sei se aqui em Goiás usa essa expressão. É a porca, né? É a porca. Sabe, queridos, a maior parte de nós, e nós vamos estar falando durante alguns minutos, sobre não o batismo no Espírito Santo, mas eu quero chamar essa parte de, fala assim, mergulhados no Espírito. Entendeu que o batismo em nome do Pai é mergulhado no Pai, o batismo em nome do Filho é mergulhado no Filho, e nessa noite nós vamos falar sobre estar mergulhado no Espírito. Eu não sei porquê, e de uma maneira geral, nós temos muitas controvérsias a respeito desse assunto. Algumas pessoas entendem o Espírito Santo como o poder de Deus. Então algumas pessoas estão esperando receber uma eletricidade e a qual elas tomam um choque e elas começam a tremer. Porque elas receberam o poder de Deus. Aleluia, porque às vezes Deus move com eletricidade mesmo. Irmãos, lá na igreja tem um irmão que eu orei com ele, foi batizado no Espírito Santo há uns 25 anos atrás em Brasília.
Naquela época, a melhor Bíblia que existia chamava Bíblia Vida Nova. E eu comprei com muito sacrifício uma Bíblia daquela. Chegamos lá naquele lugar, eu coloquei minha Bíblia debaixo de um tapete. Eu falei, ninguém encontra essa Bíblia aqui. Irmãos, o rapaz foi batizado no Espírito Santo e foi sapatear onde? Adivinha onde? Em cima da minha Bíblia. Ele acabou com ela, irmãos. Uma irmã teve muita dó de mim e fez uma capa de pano depois. Serviu de travesseiro por muito tempo. Mas eu dormia sobre a palavra de Deus. Era que coisa mais chique, né? Mas preste atenção numa coisa. Eu não estou falando dessa forma de ser batizado no Espírito Santo. Eu não quero meramente, de uma maneira mística, estabelecer sobre você apenas a imposição de mãos e você orar em línguas. Isso é maravilhoso. Amém? Fala assim, é maravilhoso orar em línguas. É maravilhoso receber o sinal, né, da mesma forma que a igreja de Atos recebeu. Mas eu quero ensinar os irmãos sobre algumas realidades sobre isso. Por exemplo, Jesus nunca pediu que os discípulos o chamassem de pai. A Bíblia diz que não foi feito. A Bíblia diz que Jesus ensinou a chamar Deus de pai. Mas quando Jesus estava para morrer, surgiu uma grande preocupação e Jesus disse assim para eles, eu não vos deixarei órfãos. Agora, entenda isso, ele não pediu para chamá-lo de pai, mas quando ele foi morrer e ressuscitar, ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos. É interessante, queridos, na Bíblia, a Bíblia diz que Deus é o pai dos órfãos e o juiz das viúvas. Fala assim, Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus não aguenta alguém sem pai. Deus, se houver alguém que não tem pai, Ele estabelece a sua paternidade. Não foi isso que nós aprendemos na sexta-feira? Amém? Amém? Lembra Ana? Senhor, se eu tiver um filho, vai ser seu. Deus falou, o quê? Traz ele para cá. Vai ter filho agora. Liberou a bênção dela. E recebeu o Samuel na sua presença. Querido, não tem coisa que Deus se orgulhe mais do que ser seu pai. Amém? Agora, dentro dessa conjuntura, nós já começamos a entender que o batismo no Espírito Santo não tem a ver com um evento no qual você recebe um poder, mas você continua sendo a mesma pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você não pode receber o poder e continuar sendo a mesma pessoa. Meu Deus, que congresso maravilhoso. Eu rolei lá na frente da igreja para um lado e para o outro, e ninguém me segurava, e eu sapateei, e aconteceu, e aconteceu, e aconteceu. E aí eu pergunto para você, o que foi que isso mudou na sua vida? Uai, na segunda-feira eu levantei, fui trabalhar e segui a vida normal. Querido, isso é maravilhoso, mas não é o que Deus tem para nós apenas. Amém? Se você quiser rolar aqui na igreja, sapatear, acontecer, fica à vontade, porque eu gosto dessas coisas. Agora, não entendo que essas coisas sejam o final daquilo que o Espírito Santo age e move nas nossas vidas. Sendo assim, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14. A Bíblia diz assim, não turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Passa para o versículo 16, peço desculpa. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Fala assim, não é só para o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. O Lucas falou isso aqui na igreja, eu vou falar também. Quando eu acordo de manhã,
eu acordo do lado dessa moça linda. E assim, ela se incomoda porque eu acordo às vezes mais cedo e eu quero que ela acorde. É uma coisa, você não faz ideia o que é. Ela fica chateada às vezes. E que eu gosto mais dela, fico com saudade dela. O que eu falo para ela logo de manhã? Bom dia, meu amor. Não é bom. Põe doce nesse bom dia aí. Não é bom dia. Não. Fala assim, bom dia. Bom dia, meu amor. Querido, se você for batizado no Espírito Santo e no outro dia você não virar para o Espírito Santo e falar assim, bom dia. Como é que é? Ele te visitou, isso aconteceu com Saul. A Bíblia diz que Saul foi nos profetas e ele profetizou no meio dos profetas, mas aquilo não tornou a vida dele diferente. Algumas pessoas já tiveram uma experiência de Saul. Pastor, eu fui no encontro com Deus, aleluia. Cheguei lá, eu queimei meu sapato, minha camisa do Mickey, não sei o que, eu fiz, aconteci. Porém, ele não ficou para sempre comigo. Então tem alguma coisa errada nesse batismo do Espírito Santo que você teve. Porque o batismo no Espírito Santo me colocou junto com ele numa condição no qual nós somos inseparáveis. Inseparáveis. Eu estou mergulhado no Espírito e para sempre. Irmãos, eu me tornei um homem louco. Agora mesmo eu estava aqui no início do culto, aqui, os irmãos não tinham chegado, eu cheguei primeiro que todo mundo. Chegou aqui o Lucas, ele começou a cantar, eu estava mergulhado. E os irmãos querendo me cumprimentar, né? Cada um que chegava, opa, sim. Irmãos, eu me tornei essa pessoa. Mas eu sou essa pessoa aqui, eu sou essa pessoa no supermercado, eu sou essa pessoa onde eu estiver. Você ora em línguas no supermercado? Ora ou não? Não, pastor, isso é só lá na igreja, Deus me livre. Não, amado, eu oro em língua em tudo quanto é lugar que eu estou. O povo já está acostumado. Quem quiser me chamar de doido, que faça. Estou nem preocupado. Como é que é aquela música? Estou nem aí, eu quero é Deus. Como é que é? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Irmãos, o que acontece? Pastor, e o senhor ora assim só quando o senhor está feliz, né? Não, querido, quando eu estou com raiva também eu oro em línguas. Quando eu estou aflito eu oro em línguas. Quando eu estou triste eu oro em línguas. Quando eu estou alegre eu oro em línguas também. Amém? Quando eu vou no banheiro eu oro em línguas. Quando eu estou tomando banho, eu oro em línguas. Pastor, por que o senhor ora em línguas? Porque eu sei que o Espírito de Deus está sobre mim. Porque a glória de Deus está sobre mim. De uma maneira definitiva. Nunca mais eu me aparto do Espírito. Ele estará para sempre. Agora, pastor, ele esteve comigo num certo tempo, mas aí eu pequei. Aí o Espírito Santo, meu sogro, quando eu era recém-convertido, meu sogro era um homem muito especial. Ele falava para mim que o Espírito Santo era um passarinho e que eu não devia fazer muito barulho, senão o Espírito Santo voava e ia embora. Então eu ficava quietinho na igreja. Quando eu sentia a unção, eu falava, a unção está aqui. Até nem respirar, não respirar, para o Espírito Santo não ir embora. Amados, quando você pecar, o Espírito Santo estará lá. Quando você errar, o Espírito Santo estará lá. Fala assim, inseparável. Vamos ler um pouco mais desse texto. Desculpa os irmãos, mas hoje eu prego um pouquinho mais. A Bíblia diz assim, versículo 17. O Espírito de quê? Da verdade que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, porém vós me vereis, porque eu vivo, e vós também
vivereis. Fala assim, eu vejo. Eu vejo. Pastor, de uns tempos para cá eu não estou vendo mais Deus. Eu via, né? Tem lembra daquela canção? Acho que os irmãos não conhecem, né? A canção canta assim: vejo, Senhor, vejo, Senhor, os meus olhos viram o Rei. Mando para sempre suas vestes. Querido, essa música é linda. Mas eu quero te perguntar uma coisa: você vê o Senhor? Como é que você se sente? Eu fico preocupado com aquelas pessoas que pecam, ainda se sentindo escondido de Deus. Tem gente que acha que a graça é melhor do que a lei. Lá na lei, se você fosse pego num flagrante, você era apedrejado. Mas na graça, os olhos de Deus estão em todos os lugares. Por isso que Jesus disse assim: se um homem olhar para uma mulher, né, com pensamento impuro, já pecou. Sabe, querido, nesse quesito a graça é muito mais pesada do que a lei. Por quê? Porque o Senhor está. E se você parou de ver o Senhor, tem alguma coisa errada no batismo no Espírito Santo que você recebeu. Se você parou de ver o Senhor, se você tem no diagnóstico da sua vida uma ausência de ver o Senhor, talvez por causa das crises, das angústias, das labutas da vida, você parou de ver o Senhor, e agora você olha para um lado e para o outro, você não vê o Senhor. Deus me livre de não ver o Senhor. Fala assim, para a pessoa que está ao seu lado assim: eu vejo o Senhor. Eu preciso sair desse texto, que eu não vou nem pregar esse texto, irmãos. Mas eu... Amém. Mas vamos continuar mais um pouquinho. Ainda versículo 20. Naquele dia vós me conhecereis, que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei. Fala assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda. Diga: aquele que tem os mandamentos e os guarda. Talvez essa característica seja uma característica que eu tenho encontrado um pouco de raridade. Outro dia eu estava numa igreja e eu vou confessar um pecado para os irmãos. Uma pessoa falou uma coisa na igreja, eu senti uma vontade de jogar uma cadeira nele. Muito grande. E eu segurei, porque a vontade minha foi muito grande de jogar uma cadeira nele. Sabe o que essa pessoa disse? Ele disse assim, que nós estamos vivendo um tempo de muita revelação, no qual os crentes já não estão mais nem lendo a Bíblia, não é preciso. Basta lermos, orarmos para Deus nos dar revelação. Irmãos, crente desconectado da palavra de Deus escrita, ninguém me venha falar que uma revelação é mais importante do que está escrito. A palavra de Deus, a Bíblia diz, eu vou apegar a palavra de Deus no meu coração. Pastor, eu tive uma revelação. Cuidado com revelação, porque a Bíblia fala que pode aparecer um anjo e falar um outro evangelho para você, e isso seja anátema. Ah, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo, agora Deus está me dando um outro evangelho na madrugada. Anátema. Pastor, eu tenho uma revelação. Oh, glória! Cuidado com isso, irmãos. Eu me preocupo demais com isso. Eu ainda sou crente na palavra de Deus e amo até a capa. Amo até a capa. Se ninguém vier e fazer qualquer interpretação para mim, ela é tudo que eu preciso para ser salvo. Amém? Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Não misture. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado, não misture. Acho que eu vou já entrar na outra parte, mas ainda tem uma coisa ali para falar.
A Bíblia diz que lá no livro de Gênesis, que os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e lhes nasceram gigantes. Há uma controvérsia e há muita coisa teológica aí para discutir quem que eram os filhos de Deus, quem que eram as filhas dos homens, e eu não quero entrar nesse mérito. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos: toda mistura espiritual faz nascer gigantes. E tem muita gente no meio evangélico procurando grandezas. Há pessoas que querem ser grandões de alguma forma no evangelho. E eu me assusto com essas coisas, porque o evangelho tem causado em mim uma outra coisa, que eu vou falar já já. O evangelho não causa em mim grandeza. O evangelho causa em mim joelho. O evangelho causa em mim vontade de me ajoelhar diante de Deus. Eu tenho estado estranhado com um evangelho agora recente que eu tenho observado, em que as pessoas já não se ajoelham mais. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não estou aqui ensinando a doutrina de ajoelhar como se isso fosse o sinal da sua vida cristã. Agora eu quero te dizer uma coisa: você pode até não ajoelhar, mas só há um grande. Amém? João, um dia, vieram para João e falaram assim: João, sabe aquele que você batizou outro dia, dizendo que era o Cordeiro de Deus, não sei o quê? Pois ele abriu uma igreja aqui embaixo. Está batizando aqui na curva do rio. E agora, João, o que nós fazemos? E João virou para o rapaz e falou assim, ó, eu sou amigo do noivo. Quem tem a noiva é o noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus. Fui batizado no Espírito Santo. Soberbo, cheio de si mesmo, altivo, desprovido de humildade. Duvido que foi batizado no Espírito Santo. Você foi batizado em qualquer outra coisa. Você não está mergulhado no Espírito, querido. Fala assim, não mistura. Deixa eu falar a última coisa desse texto aqui para poder a gente ir para uma outra parte. Versículo 26. Eu gosto da palavra aqui, consolador. Nós até dissemos aqui sobre a bênção que Paulo ministrou. Fala assim, o amor de Deus, a comunhão do Filho, o amor de Deus Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito. O amor de Deus Pai. Faz com o dedo, gente, vocês não fazem com o dedo. O amor de Deus Pai, a comunhão do seu Filho e a consolação do Espírito. Amém, queridos? Aqui a Bíblia vai falar de consolador. Na língua portuguesa nós temos algumas dificuldades com a palavra consolador, porque a gente só entende como consolador aquele que dá o lenço para você enxugar as lágrimas. A gente pensa assim, o consolador é aquele que fica assim do lado, não chora não faz isso não, né? Vai dar tudo certo. Amados, o Consolador vai para além disso. A Bíblia diz assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Fala assim, o Consolador me ensinará todas as coisas. No sentido original, também nessa Bíblia de Jerusalém, diz uma narrativa sobre a palavra consolador. Para vocês aqui no Brasil não faz talvez tanto sentido, mas para nós lá na Europa faz muito sentido, que o consolador é aquele que prepara uma cama quente no tempo do inverno. Para vocês talvez não faça muito sentido, né? Mas para quem vive, igual eu mais a pastora, pegamos 29 graus abaixo de zero. Irmãos, tudo que a gente queria era uma casinha quente. Tudo que a gente queria era uma caminha quente. Eu me lembro de uma vez na Romênia, nós
lá eles não costumam tomar banho, o banheiro é só para o verão. E a brasileira, cheguei lá, queria tomar banho, eles ficaram admirados, falaram assim, realmente vocês querem? Eu falei, quero. Quando eu cheguei no banheiro, tinha umas 10 torneiras. Eu falei, que torneira que eu abro aqui? Eu não sabia como usar aquilo, não tinha condições, nós não sabíamos como usar, né? Irmãos, como é precioso você ter temperatura no tempo do inverno. Aqui no Brasil, talvez para você entender, eu ia colocar aquela expressão que se diz por aí, né? Sabe o que é dormir de conchinha? Fala assim, com o Espírito Santo, eu durmo de conchinha. Eu me deito e ele me aquece. Sabe, amados, como é que ele te aquece? Pastor, eu conheci uma irmã, ela disse que ia acho que para Nova York, para poder ficar num hotel muito caro em Nova York, para passar uma noite com o Espírito Santo. Eu falei, irmã, que coisa mais doida que essa sua, que coisa estranha. Irmãos, não estou falando desse tipo de experiência exótica, eu estou falando de uma realidade de vida contínua. Eu estou falando de você viver com Deus e viver envolvido com Ele. Eu estou falando dele te ensinar todas as coisas. Tem um irmão, uma vez pregou, ele pregou, que se ele fosse para a base aérea de Anápolis, entrava naquela época o avião, esqueci até o nome do avião, ele entrava no avião, Mirage, entrava no Mirage, e o Espírito Santo falava para ele, aperta tal botão, faz, levanta a alavanca, e o avião... Irmãos, não estou falando disso. Talvez esse seja o nosso pior problema, chamado infância. Diga infância. A nossa infância espiritual. Fala para a pessoa que está ao seu lado, largue a mamadeira. Quer que eu te prove isso na Bíblia? Abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. Eu estou tão craque que eu abri em cima, vocês acreditam num negócio desse? Gênesis capítulo 21, o título é O Nascimento de Isaque. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Passa para o versículo 7. Aliás, 8. Isaque, o quê? Só as mulheres. Está vendo como é que as mulheres são poderosas? Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão o quê? Fala assim, no dia que ele foi desmamado, que ele deixou a mamadeira, houve um banquete. Ser batizado no Espírito Santo, do contexto de Jesus, não era uma questão de entregar o poder para meninos. A questão não era ele se tornar pessoas poderosas. Se você for ver no Evangelho, Jesus já tinha falado que os sinais que acompanhariam aqueles que criam é que eles falariam novas línguas. Fala ou não fala? Falariam novas línguas, pegariam em serpentes. Eu fico pensando num texto que mexe muito comigo. Atos capítulo 23, parece que versículo 10. Acontece uma coisa muito interessante lá em Atos 23, 10. Olha lá se é. Acho que é. Lá diz o seguinte: Paulo estava num momento que ele estava tremendamente odiado. A Bíblia fala que eles queriam cortar Paulo aos pedaços. É isso mesmo? É. Olha lá. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a senhora. Paulo estava para ser despedaçado. Eles queriam Paulo cortado igual a gente faz estrogonofe. E o versículo diz o seguinte, deixa eu ver qual que é o seguinte.
Ah, é esse mesmo. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Na minha versão, aqui na minha Bíblia, diz o seguinte: apareceu o Senhor a Paulo. Querido, na pior crise, o versículo seguinte já vai falar que eles fizeram um pacto, e eles disseram assim: nós não vamos comer enquanto nós não matar Paulo. A situação não mudou, só abriu um versículo, fala assim, abriu um versículo, no qual Deus falou. Querido, quem é batizado no Espírito Santo confia no que Deus falou. Quem é batizado no Espírito Santo, a Bíblia fala que dali, daquela situação, a Bíblia diz o seguinte: Deus falou que ele ia pregar em Roma, assim como ele pregou em Jerusalém. Querido, eu quero dar uma palavra de Deus para você. A sua vida, a melhor parte da sua vida não é a que passou, mas a que virá. Termina o livro de Atos. Começa qual livro? Só o pastor Bidei que falou? Depois do livro de Atos, qual que é o livro, irmãos? Romanos. Paulo chegou lá ou não? Chegou. A Bíblia diz que no meio, pegou 2 navios, aquela situação, houve um naufrágio. Paulo ora com todo mundo, fala: olha, fica tranquilo, ninguém vai morrer aqui e tal. Paulo salva a vida daqueles homens todos. O navio vai parar na ilha de Malta. Eu mais a minha esposa também conhecemos a região, um mar frio que vocês não fazem ideia. Chega todo mundo com hipotermia lá na ilha, acende um fogo e eles não soltaram Paulo. Paulo está ali esquentando a mão no fogo, vem uma serpente. E a serpente, pluf, na mão de Paulo. A Bíblia fala que Paulo pegou aquela serpente e lançou no fogo. Pouco tempo depois eles esperavam que Paulo morresse, mas Paulo sobreviveu e aqueles homens ficaram espantados com Deus. Um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Ainda que uma serpente te pique, você tem uma palavra. Meu Deus. Querido, quando você tem uma palavra, tem gente que acha que a melhor coisa na vida, no relacionamento com o Espírito Santo, é só oração em línguas. Querida, a oração em línguas é essencial, maravilhosa e importante. Mas não adianta se você é uma pessoa que ora em línguas, mas é uma pessoa imatura. Que tipo de língua você está orando que ainda não te levou para a maturidade? O batismo no Espírito Santo não tem a ver com as nossas virtudes, tem a ver com as nossas fraquezas. A bênção de Deus não é um prêmio para os bons, é um socorro para quem não tem nada. Quando eu falei sobre gigantes, quando eu falei sobre grandões, eu estava falando sobre isso. Sobre pessoas que de alguma forma não se sentiram os maiores fracassados da terra. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: primeira coisa que o Espírito Santo vem sobre a sua vida é te desconstruindo. Vamos pensar na nossa vida como a terra prometida? Primeira coisa que aconteceu foi a queda dos muros de Jericó. Sabe aquela sua muralha? Aquela sua garantia pessoal. Sabe aquela coisa assim, aquele crente Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Sabe aquela coisa assim: eu sou honesto, eu sou isso, eu sou aquilo. Querido, toda soberba na sua vida tem que ser quebrada na medida que você é mergulhado no Espírito. Eu não consigo entender um crente se diz cheio do Espírito Santo, mas não tem amor, não perdoa. Pessoas que são complicadas, pessoas que têm dificuldade de servir na igreja, de servir uns aos outros, que batismo no Espírito Santo, que é esse que você recebeu, que não mudou sua vida. Porque a minha, irmãos, eu tive o privilégio na vida de estudar, tive o privilégio
de alcançar coisas que pouca gente consegue. Viajei o mundo inteiro. Mas, irmãos, eu me dobro diante de Deus. Eu não tenho dificuldade para limpar essa igreja. Eu não tenho dificuldade. Eu não tenho dificuldade, querido. Todo mundo vê eu falar que eu viajei pelo mundo, todo mundo acha assim, nossa, cada hotel. Mas a minha esposa já dormimos na estação, já dormimos na rua, dormimos no chão muitas vezes, passamos todo tipo de dificuldade, comendo bolacha, vivendo todas as dificuldades para poder pregar o Evangelho, amando o Evangelho. Hoje eu fui vestir essa camisa aqui, e foi um irmão que me deu agora há pouco tempo. Eu queria muito vestir a camisa, mas a camisa está cheirando o irmão. Ele usa um perfume muito forte. Aí a minha esposa falou, você vai vestir essa camisa? Eu falei, vou vestir. Essa mesmo que eu quero vestir hoje. Essa vermelhinha, com o cheiro do irmão. Amados, pelo amor de Deus, que tipo de soberba ainda agarra seu coração, querido? O que atrai a Deus pela sua vida é a sua fraqueza. Não é sua força, não. Eu estou pregando para fracassados aqui nessa noite. Eu não estou pregando para aqueles que, eu sou mais do que vencedor. Venceu o quê, irmão? Você venceu a você mesmo? Você venceu sua soberba, sua altivez. Você conseguiu se sujeitar ao Espírito Santo. Todo mundo vê o Lucas aqui. O Lucas mora na igreja, dorme no chão esse menino. Não sei como é que essa moça ainda quer namorar com ele. Para casar. Irmãos, o Espírito Santo tem me levado a ser pequeno. A muralha de Jericó tem que cair. Eu vejo pessoas querendo ser grandes. Há pouco tempo lá na nossa igreja nós tivemos um evento, um congresso, e eu fiquei correndo de um lado para o outro. Vim da Bahia, dirigindo, foi uma confusão, cheguei no... Aí uns irmãos, me ligam e falam assim, pastor, o senhor não pregou nenhuma palavra. Mas lavei o banheiro, mas cuidei, mas agi, eu e a minha esposa fizemos tudo. Para mim está bom. Qual é o tipo de soberba que assumiu o seu coração? A Bíblia fala de umas experiências estranhas sobre apagar o espírito, entristecer o espírito. A Bíblia fala de umas coisas assim, que para mim só pode existir quando alguém de alguma forma deixou de estar no posicionamento de estar mergulhado no Espírito. Foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas não tem o comportamento do Pai, não tem o comportamento do Filho, não tem o comportamento do Espírito. Você não foi batizado, foi coisa nenhuma. Desculpa a minha grosseria desse confronto. Mas é tempo de nós nos humilharmos diante de Deus. É tempo de sermos batizados em nome do Pai, em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Pastor, o senhor está pregando para mim só para mim me humilhar, porque Deus quer me humilhar? Não, Deus quer tirar a mamadeira da sua boca. A Bíblia diz que chegou o dia, quando Isaac foi desmamado, foi feito um banquete. Hoje Isaac está sendo desmamado nessa igreja. O Espírito Santo quer fazer um banquete.
porque Isaac vai ser desmamado. Amém? Feche seus olhos por um instante. Ainda não estamos terminando. Mas eu quero que o seu coração se dobre de agora em diante. Porque tudo que eu falar de agora em diante tem a ver com o sim e com o amém de Deus sobre a sua vida. Quando você perde a sua suficiência natural, você ganha a suficiência de Deus. Quando Jesus pediu para os discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, algumas pessoas pensam que eles ficaram lá jogando ping-pong. Não, amados. Havia uma atmosfera de oração. E aquela oração dizia assim: Senhor, eu não tenho nada e nem sou capaz de coisa alguma. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Algumas pessoas nesse lugar têm sido derrotadas sequentes vezes. Aqui tem gente que já casou uma vez, 2 vezes e está para separar. Aqui tem pessoas que já abriram empresas e fecharam. Aqui há pessoas que começaram a fazer universidade e pararam. Cabe a nós nessa noite, queridos, trazer toda a nossa bagagem de insuficiência na presença de Deus. Cabe a nós trazer a nossa insuficiência e entender que o que Deus está aqui hoje para fazer é trazer a glória dele sobre as nossas fraquezas. É trazer a glória dele sobre os nossos fracassos. É trazer a glória dele. Eu tenho um ministério. Querido, você não tem ministério, o Espírito Santo tem um ministério. Eu e você somos partes de um projeto de Deus. Deus está levantando nesse lugar pastores. Deus está levantando nesse lugar profetas. Deus está levantando nesse lugar evangelistas. Deus está levantando nesse lugar apóstolos. E Deus está levantando mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos. Mas nenhuma glória nos é cabida como seres humanos. A Bíblia diz que quando João teve uma contemplação do céu, lá só havia uma voz que dizia: Santo, 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 Santo. Tem gente que tem dificuldade de adorar a Deus aqui na terra. A pessoa ainda não aprendeu a linguagem do céu. O Espírito é Espírito Santo, 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 Santo é o Senhor. Essa é uma noite que Deus quer te colocar diante dele. Se você precisar de ficar de joelhos, você fique. Se você precisar de correr nesse lugar, você corra. O que não pode é você sair desse lugar nessa noite sem o batismo no Espírito Santo. Não estou falando só da oração em línguas, mas de tudo que implica o Espírito de Deus. O Consolador nessa noite quer te tomar por inteiro. Hoje Deus te trouxe para esse lugar como que para não voltar mais para a sua casa. Pelo menos não voltar do mesmo jeito que você saiu de lá. Hoje o Senhor te toma para andar um caminho muito mais alto do que você imaginava até o dia de hoje. Hoje o Senhor te toma para andar nos caminhos altos, nos lugares altos, na presença do Senhor. Hoje o Senhor te toma, não para dizer para você que você é capaz, porque Deus te toma exatamente por causa da sua incapacidade. Uma vez uma mulher chega diante de Jesus, trazida pelos homens, e a Bíblia diz que eles tinham pegado ela em adultério, e então ela seria apedrejada. Aquela mulher se deita sabendo que aquele eram os últimos momentos da sua vida,
morrendo de vergonha, morrendo de angústia, sem saber o que fazer. Ela não tinha mais solução, ela era incapaz, porque aquelas pedras realmente havia de matá-la. Naquela época, um apedrejamento só parava depois que a pessoa estava praticamente sepultada de tanta pedra em cima dela. E aquela mulher não tinha outra chance, até que Jesus começa a escrever no chão, mais ou menos assim: eu sou o poder de Deus para te salvar. A Bíblia fala que os homens não atingiram aquela mulher, e ela ficou sozinha com Jesus. E Jesus disse para ela: eu não te condeno, vá e não peques mais. Nessa noite, eu sou aquela mulher. Pastor, o senhor é pastor? Não, eu sou aquela mulher. Eu sou a pessoa que para mim não tem outra saída a não ser Jesus me salvar. Eu não tenho outra saída a não ser Ele. Eu não tenho outra saída a não ser Ele. Não vale os meus diplomas, não vale dinheiro, não vale nada diante da realidade do meu ser. Eu não tenho outra saída a não ser mergulhar no Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Fique de pé agora onde você está. Queria chamar o Lucas, né? Acho que nesse momento é o momento em que nós precisamos nos humilhar, querido. Se você quiser ir embora agora, você já pode ir, porque nesse lugar tem que ficar quem quer se humilhar na presença do Senhor. Você não veio para esse lugar para assistir um culto qualquer. Hoje eu quero me humilhar na presença de Jesus. Hoje eu quero me entregar nas mãos dele. Hoje eu quero mais de Deus na minha vida. Hoje eu quero me render aos pés do Senhor. Aleluia. Tem uma canção que eu canto, alguns irmãos conhecem aqui, eu queria cantar. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Vamos cantar assim? Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Do início. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero. E o lugar mais alto. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Do início. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. O lugar mais alto. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. E o lugar mais alto que eu quero estar, é aos teus pés. É aos teus pés.
mais alto. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. 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 Este é o meu lugar. Este é o meu lugar, Senhor. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Este é o meu lugar. Amém. Se você quer se render ao Senhor, vem aqui na frente. Essa noite é uma noite de salvação. Talvez nessa noite você esteja reconciliando com Deus. Ou talvez você esteja chegando a Ele como nunca chegou na sua vida. Hoje você quer dizer para Ele que você quer estar aos pés dEle. Não aos pés de um homem. Não aos pés de uma denominação, de uma igreja, de uma instituição. Mas aos pés do Senhor. Eu queria chamar você aqui na frente. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus. Nós vamos terminar esse culto nos entregando para Ele. Nós vamos terminar esse culto nos tornando pessoas mergulhadas no Espírito e cheias do Espírito Santo. Esse é o meu desejo nessa noite. Eu quero me entregar para Deus. Eu preguei nessa noite para mim mesmo. Eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Eu quero ser cheio da glória de Deus. Enquanto nós estamos cantando, saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Aos teus pés. Aos teus pés. Esse é o meu lugar. Aos teus pés. Aos teus pés. Aos teus pés. Este é o meu lugar. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Você pode erguer as suas mãos desse lugar para Ele dizer mais uma vez: me rendo. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos... Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo, Senhor, aos
teus pés. O lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. O lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Aos teus pés. Meu Deus, acende essa lâmpada com o poder de Deus. Aos Pelo poder do teus nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus. pés. Pai, acende essa Este é o lâmpada. meu. Reaviva, Deus, dons nessa noite. Deus, eu oro para que dons sejam reavivados. Eu oro, Deus, para que essas pessoas que estão nesse lugar sejam tomadas pelo poder de Deus. Espírito Santo, hoje o Senhor levanta todos aqueles que têm, ó Deus, fraquezas que atraem a tua Esse é meu glória, lugar. que atraem o teu poder, que atraem a tua presença. Pai, em nome de Jesus. Aos teus Derrama, Deus, o teu poder. Derrama, Deus, o teu poder. Derrama, Deus, a É o tua lugar graça. mais alto, Derrama, Deus, a tua o graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. que eu quero estar é aos Aleluia. teus pés. O lugar mais alto que eu quero estar é aos teus pés. Aos teus pés. Aleluia. Aleluia.